que a gente está reunido aqui para esse momento, essa palestra com o nosso irmão Júlio, e nesse dia, o Dia Internacional da Família. Né, Júlio? Fechou. Eu vou fazer uma leitura, antes da prece, e com a permissão do grupo mediúnico da casa. Essa foi uma mensagem recebida na quinta-feira passada, dia 9 de maio de 2024, por um amigo espiritual. E assim disse ele: amados irmãos, é momento de dor, mas também de muito amor. Hoje, após tanta destruição do material, vemos o amor brotar forte no coração daqueles os quais estão auxiliando os que necessitam. Hoje vemos uma empatia entre os irmãos flagelados, mesmo aqueles que perderam seus bens materiais, alguns deles familiares, mesmo assim, estão incansáveis, auxiliando os que necessitam de ajuda, de resgate. Vemos também um grande empenho em salvar os animais. Isso, meus queridos, é o caminho para o mundo regenerado. Quando todos vós tiverdes o amor do seu coração, o amor ao próximo, onde todos se reconhecerão como irmãos, aí sim, meus queridos, não haverá mais maldade, não haverá mais dores no nosso querido planeta Terra. Meus amados, a cada catástrofe, o amor está se fortalecendo no coração de vocês. Meus queridos, diz o benfeitor espiritual, deixo aqui meu abraço fraterno e que vocês espalhem esse abraço a todos aqueles que o necessitam. Fiquem na paz, transmitam a paz. Então, após essa leitura, que nós possamos ter a certeza de que vivemos, de que nos movimentamos neste planeta, sob o olhar compassivo, amoroso destes discípulos de Jesus, desses mentores das cidades, das regiões, dos estados e do país, e juntos essa falange de luz está aqui, no nosso estado. Tenhamos fé, esperança e resignação. Que não há noite perpétua. Sempre vai alvorecer um novo dia. E agradecidos de estarmos aqui reunidos, mestre querido. Pedimos também um amparo ao nosso querido irmão, nosso amigo Júlio Dias, que nos visita, que ele possa trazer a sua mensagem, o olhar da doutrina espírita sobre o tema que propôs colocar para as nossas reflexões. Que assim seja. Muito bom tê-lo conosco, Júlio. Fique à vontade. Nós é que agradecemos, companheiros, para dividirmos espaço, enfim. Em O Livro dos Espíritos, nós temos citadas as leis morais, iniciando com a lei natural ou divina, intermediadas por outras leis, inclusive a lei de destruição, que nós vimos, né, está estampado no nosso estado. Nós também já assistimos, sabemos através de noticiários, as guerras em andamento, também ceifando vidas em todas as faixas etárias. Então, nós acompanhando esses flagelos todos, nós vamos fazendo com que
nos firmemos cada vez mais na divindade, no nosso Mestre Jesus, que é o encarregado de Deus por ter trazido toda a lei divina, muito mais pelo exemplo do que pelas anotações, pelos registros, e temos até hoje, há 2000 anos, então, a sua chegada, nos trazendo em todos os aspectos qual o objetivo de cada um de nós. Então, como dizíamos, estas leis em que regem o universo, dentre elas a lei do progresso, e sendo concluída, então, esta terceira parte do Livro dos Espíritos, com a lei de justiça, amor e caridade. Nos mostrando, então, como dissemos, o que realmente precisamos fazer, pensar, realizar, neste contexto todo da divindade, nos mostrando a cada instante a necessidade de adentrarmos no nosso íntimo, na nossa individualidade, fazendo com que cada um faça a sua parte, naquela condição de muita humildade, de caridade, que é realmente a proposta de Jesus, quando veio então ao nosso mundo, que a sua filosofia toda, as suas parábolas todas estão ligadas, direcionadas nesta proposta. E aí vamos adentrando cada vez mais nas obras básicas, inclusive em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos lá no título a obediência, no sentido de acatarmos, aceitarmos todas aquelas propostas que Deus, então, repassa a cada um de nós, e nesses momentos todos, diários, que enfrentamos a cada encarnação, a cada reencarnação, os desafios constantes que estão aí à nossa frente, ao nosso lado, convivemos constantemente, tudo isso, e que às vezes nós queremos fazer alguma coisa para resolver, para amainar a situação, e não conseguimos ainda, porque estamos muito distantes daquela criatura que pode notar e pode modificar-se fortemente. Então, nós não sabemos há quantos períodos nós já estamos galgando essas trajetórias todas aqui na Terra, e vamos notando que irmãos nossos, às vezes dentro ou por detrás de um rótulo religioso, ainda atuando de uma forma um pouquinho pesada, deixando a desejar tudo aquilo que Jesus, como dizemos, veio de uma forma muito simples, nos trazer, nos mostrar que através então desta proposta de nos retrairmos um pouquinho, de obedecermos às regras todas divinas que regem todos os mundos, todo o universo, e vamos vendo o quão ainda somos tão pequeninos diante desta trajetória toda. A começarmos em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, todas aquelas propostas, né, de primitividade do ser humano, daqueles alcances que vai aos poucos, né, se melhorando, fica um pouco, algum período estacionado, não conseguiu ainda dar o primeiro passo, mas é assim, o nosso mundo, a nossa terra, como nos dizem os próprios espíritos superiores, é uma escola, é um hospital. Por isso que nós ainda estamos envolvidos nesse contexto todo. Às vezes tentando mostrar um pouquinho
né, da nossa capacidade. Às vezes a gente dá uma paradinha, ou quem sabe retorna ao início daquele momento ainda muito tumultuado, né? Sem termos aquela visão verdadeira da vida, sem sabermos exatamente de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde iremos. E que esses companheiros todos que convivem conosco, seja lá no momento que for, né, a oportunidade que for, nós precisamos respeitá-los como irmãos, que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus, e que não faz distinção de ninguém. Tu é melhor, tu é o médio, tu é o piorzinho de todos. Nada, nada disso. Jesus mesmo, quando veio à Terra, ele veio então fazer com que nós pudéssemos ser alavancados naquela condição de reforma íntima, de melhoramento, ainda sendo mal interpretado por aqueles homens da época, e quem sabe nós já estávamos nos preparando também para virmos, e aí, até mesmo, quem sabe, fazendo comentários, fazendo colocações em nome de Jesus, porque nós estávamos envolvidos com fulano, com Beltrano, e precisamos falar a mesma linguagem. Ainda hoje, nós líamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e Jesus também disse, até a colocação da espada, né? Quem com a espada matou, pela espada perecerá. E muitos ainda farão coisas muito difíceis, muito sem a condição legal do entendimento, em meu nome, disse ele. Isso na sua colocação há 2000 anos. E que também foi um espírito responsável pela formação do nosso mundo. É só buscarmos todas aquelas condições, né, das suas pregações, da sua condição de buscar o mais pequenino, levantá-lo, erguê-lo, para que ele pudesse, então, ter condições melhores. Buscando sempre aqueles companheiros mais simples num todo, para que pudessem segui-lo de uma forma também mais plausível, mais acessível para o entendimento, porque ele sabia que os homens da época, os poderosos, ele não conseguiria, então, fazer com que seu evangelho, com que a sua doutrina pudesse progredir e pudesse, então, fazer aquela condição real de que ele teria vindo ao mundo exatamente nessa condição, nessa proposta. E fazer, então, que aqueles pequeninos, os pescadores, né, trabalhadores braçais, dentre eles apenas o Mateus, um pouquinho mais destacado, né, na sua intelectualidade, mas que todos tinham nivelados os seus entendimentos, eram companheiros humildes, mas também como nós. Uns deles muito agressivos, né, muito rebeldes, e Jesus conseguia acalmar a todos. Ele sabia qual a proposta de cada um, né? Até mesmo Pedro não disse que Pedro negaria-o 3 vezes, e aí sucessivamente, como nos narra a história. Aí nós vamos adentrando cada vez mais a necessidade de fazer com que aquele homem primitivo, aquele homem ainda muito da caverna, né, no sentido de simplicidade, de desconhecimento, de ignorância, né, desconhecimento das coisas do mundo, tanto do mundo terreno como do mundo espiritual, enfim. Então, aí nós vamos notando que a necessidade que temos de convivermos em grupo, de convivermos, então, de uma forma mais direta, né, dividindo, então, os nossos espaços, dividindo até mesmo aqueles momentos de muitas criaturas, né, muito chegadas a nossa, de ter que ouvir, de ter que ver algumas situações, mesmo que a gente reaja, mas não consegue fazer com que ele possa se melhorar.
e principalmente esse grupo, então, chamado família. E, de novo, o termo é um desafio muito grande, onde qualquer um de nós, por mais paciência que tenhamos, por mais condições de entendimento daquela criatura, uma criança, do cônjuge, enfim, nós vamos vendo que nem todos já estamos prontos para então fazermos aquela relação, aquele relacionamento direto, de fazer com que nós aceitemos aquele companheiro da forma como ele é e vice-versa. Então como estamos debaixo do mesmo teto, entre quatro paredes, é que vamos sentir então todas aquelas dificuldades que ainda notamos, né? E parece que só na primitividade que aconteciam coisas muito difíceis, né? Até o dom da palavra. Porque nós temos tantas coisas que nos são ofertadas pela própria ciência, nos dizendo que é necessário usufruirmos de tudo o que temos nas nossas mãos, que temos à nossa frente, enfim. Mas é como saber usar tudo isso. Principalmente nessas condições de relacionamento de família, que poderemos ouvir palestras, vídeos e mais vídeos, lermos livros e mais livros sobre orientações, né, sobre família, e como lidar, como dissemos, com o nosso companheiro consanguíneo, um filho difícil, como dissemos, né? Um cônjuge também difícil, que até então nós não tínhamos aquela relação, né? São dois corpos desconhecidos e por um motivo ou outro, divino, né? Se aproximam e vão então fazendo com que cheguem a um consenso de fazer com que as situações, né, daquele momento, como também da divindade, né, a lei de reprodução, que é importante para que o nosso planeta usufruamos de todas essas energias, e também, ao mesmo tempo, para oportunizarmos a espíritos que até então, no momento, são desconhecidos para nós pais, né? De vermos, então, companheiros de uma forma assim muito agressiva, muito pesada, e fazer, então, o melhor possível. Mas, de repente, nos vem algumas colocações, alguns pensamentos. Pois é, antigamente, quando a gente era criança, a gente nota assim no nosso público, né, salvo um companheiro mais jovem aqui, a gente está mais ou menos quase no mesmo nível de faixa etária, alguns jovens aqui, diferentes, que enxergam de uma forma também diferente do que nós ainda continuamos notando, né, devido ainda um pouquinho estarmos presos àquelas propostas lá das orientações que tivemos, dos nossos avós, dos nossos pais, dos irmãos mais velhos, enfim, mas que sempre foram propostas positivas para a nossa renovação, para a nossa melhora, para podermos enfrentar o mundo com mais facilidades. Mas, de repente, chega um jovem, né, da atualidade e nos diz, mas isso aí é coisa de muito antigamente. Isso não se aplica mais. Esse termo não se usa mais, e aí sucessivamente. E nós temos que dar a mão à palmatória, aceitar, acatar, mas ao mesmo tempo ver assim, o que se faz como comparação, por exemplo, do nosso hoje, do nosso presente, não muito longe, 30, 40 anos atrás, né? Como eram as famílias, como eram os componentes, os membros de uma família, como era a sociedade num todo, onde não existia ainda fortemente a internet, o celular. Hoje todos, podemos assim dizer, né, na sua maioria, todos temos esse aparelhinho tão importante. E nós nos comunicamos, participamos de grupos, né, assistimos palestras, enfim, tantas outras. A própria ciência nos mostrando todas as condições com muito detalhe, e que nós nem imaginamos o quanto tudo isso pode nos fazer bem, mas, vírgula,
se nós não usufruirmos, se não buscarmos de uma forma positiva, aquilo que realmente só nos trará positividade, nós nos afetamos, com certeza. Nos desequilibramos, até com todo o respeito, o que nós estamos agora enfrentando, e como falamos, né? Desse flagelo, né? Essa tragédia que está acontecendo aí nos nossos irmãos. A gente tem pessoas que passam o dia inteiro só assistindo aqueles vídeos assim pesados, e as criaturas ali com dificuldades e fazendo comentários negativos, né? Tudo bem. A gente tem que estar em dia com a notícia, como você disse, né? Mas ao mesmo tempo, assim, há criaturas que fazem comentários em cima dessas dificuldades dos irmãos, desnecessárias, né? Se nós não podemos ajudar, então, lá diretamente, se nós não podemos levar uma cesta básica lá diretamente, o que resta para nós, de uma forma direta, no sentido de energia, de positividade, é a nossa oração, é o nosso pensamento positivo. Por isso, muitas vezes, as dificuldades se impõem nos lares, só fiz essa colocação, pelos comentários. Ou porque tem jovem no meio, ou porque já tem alguém com uma idade mais avançada, então aí se dá choque de opiniões, né? Na época, quando eu era jovem, a gente participava muito nas casas espíritas lá, e os termos, o Renato lembra lá, né? Choque de gerações. Isso lá, até quando a gente era criança, Renato, uns 15 anos atrás, por aí, né? Por aí, mais ou menos, a gente participava de grupos juntos lá, né? Então a gente vai vendo assim, ó, é a realidade. Sempre houve e sempre haverá tempos, épocas, né? Décadas diferentes, e que aquele que ainda, ou aquele que não pode acompanhar, né? De novo, pelo menos respeitar, aceitar a opinião do outro, pois todos estamos dentro do mesmo contexto. Nós estamos direcionados à evolução, ao progresso só material? Também. Mas para nós espíritas, a nossa condição de, além de usufruirmos dessas condições materiais, do materialismo, vamos assim dizer, que precisamos, né? O lar, o carro, a casa, enfim, tudo isso que nós temos, o vestuário, o alimento, tão necessário para nós seres humanos, sabemos que além disso, precisamos muito mais, além do pão do corpo material, precisamos do pão do corpo espiritual. Aí mas são coisas paralelas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com certeza. Mas nós precisamos também entender assim, que nós estamos numa trajetória. Nós não somos aqui deste mundo. Fisicamente, sim, mas espiritualmente não. Né? O desencarne, a morte do corpo físico, sempre foi e vai ser natural. O desgaste, enfim, né, do nosso corpo físico, e aí sucessivamente. Mas, ao mesmo tempo, assim, é tudo aquilo que nós usufruímos como ser humano, como homens do mundo, nós somos realmente, então, espíritos que têm algumas trajetórias ainda pela frente e que muito valeu por estarmos, né, ou por estivemos dentro daquela família, aqueles pais, aqueles irmãos, aí, enfim, e que muitos tiram bons resultados, né? Uns gostam dos pais, gostaram dos pais, dos irmãos, enfim, outros não. Outros se afastam da família para sempre, fisicamente falando. Mas então, esse momento do nosso relacionamento em família são os reencontros, que nem aquele livro que tem do Richard Simonetti, né? Encontros e desencontros. Muito importante. Nós nos desencontramos fisicamente. Ah, meu pai faleceu, a minha mãe desencarnou, fulano morreu. Nunca mais vou vê-lo fisicamente. Mas olhem só, então, a importância da família, esse regaço todo, mas nós, então, nos reencontramos. E aí teremos, quem sabe, as mesmas dificuldades ou parecidas, né, de eras atrás, de tempos atrás, aquele convívio todo. Sabemos que o próprio espírito no mundo espiritual
também ele aprende, ele também estuda, ele também progride um pouquinho, mas o corpo físico ainda é necessário, para que ele sinta, então, aqueles registros todos, né, no perispírito, das enfermidades, das dores, das dificuldades, aqueles relacionamentos lá que não ficaram bem, aquelas feridas que não ficaram bem curadas, né? Então, de novo, precisamos voltar aonde? Para a escola, para reaprender, para o hospital, para sermos curados. Colocaram um remedinho que faltou na última estada no hospital, chamado Terra, para poder cicatrizar aquela feridinha, e a gente fazer, então, todo aquele desenvolvimento importante, mas que parece que o amor, né, universal, aquele amor verdadeiro, ainda não existe na família, ou nas famílias. Nós vamos vendo quantos problemas que temos. De repente, nós preparamos os filhos dentro de casa, aquela educação regrada, mostrando a todos eles, né? Ou a ele, o filho, enfim, tudo isso que precisamos demonstrar, não naquela condição lá, das palavrinhas mágicas, como se diz na escolinha para criança, né? Com licença, muito obrigado, por favor. Isso, às vezes, não quer dizer nada para nós, os adultos, que temos conhecimento. Então, essa educação toda é naquele sentido moral, onde o nosso companheiro, o Espírito Emmanuel, bate fortemente sobre a educação, a importância do nosso relacionamento, a importância da nossa reeducação como espírito. Não é só ensinarmos. Esses dias eu ouvi um companheiro que ele fez um favorzinho na hora, prestou um serviço para um companheiro simples, né? Ele estava mostrando como se fazia uma tarefa. Então ele explicou para o companheiro, muito obrigado, seu fulano, pelo ensinamento, pelo aprendizado. Ele só baixou as mãos, olhou para o companheiro e disse assim: meu amigo, a gente não ensina ninguém, a gente aprende juntos. Olha só, que colocação importante, uma demonstração também de humildade. Quer dizer, eu sei, eu vou dizer para vocês como tem que fazer, dar todos os parâmetros, né? Você tem que fazer isso, tem que cumprir isso, aquilo e aquilo. Mas e eu faço? Algum de nós faz também? Jesus chegava também assim, apontando o dedo. Tu tem que fazer, tu tem que te modificar. Tu tem que melhorar teu lado moral, etc, etc. Assim você vê também a comparação da pobreza e da riqueza, na igualdade de todos nós. Estamos também, aproveitando o momento, mas só para ver assim, ó, quando acontece um momento igual que estamos passando no nosso estado, todos somos iguais. Não é verdade? Quantos depoimentos de criaturas havia? Pois eu tinha isso, tinha aquilo, tinha a minha casa, tinha meu carro, tinha a minha lavoura, tinha a minha fazenda, a água limpou, tudo. Eu não tenho mais nada. E de repente aquele mais simplesinho, de pobrezinho, também ficou sem nada. Olha só. Qual é que precisa mais no momento de atenção, de atendimento, né, para um socorro das coisas materiais? Dois. Mas ao mesmo tempo, assim, ó, quem é que tem, no momento, quem sabe, mais força para reagir diante de uma dificuldade? Está ali com os filhos na intempérie, está com a família toda desabrigada, enfim. Aí nós vamos ver assim, ó, o que é uma família? Será que a família é só aquela união, onde temos assim, de corpos? É só porque estamos juntos ali, aqueles desafios todos, aquelas desavenças, aquelas dificuldades todas, onde nós não acordamos do mesmo lado, nós não sentimos a melhor condição de nos renovarmos. Então, por isso que dizemos, né, que Deus oferta a cada um de nós a dor, no sentido, em aspecto geral, né, é a dor no sentido moral, principalmente, onde nós estamos diante de dificuldades, e a sabermos como reagir.
agir e reagir. Essa é a nossa proposta. Às vezes nós agimos sem saber que teremos que assumir as consequências, não é verdade? Então fica vendo assim, a famílias diferentes hoje, acontecendo, né? Naquele tempo quando a gente era criança era diferente, era saudável, não tinha dificuldade nenhuma, a gente brincava na rua, a gente ficava até tarde da noite, andava sozinho pela rua, nada acontecia com a gente, graças a Deus não aconteceu nada. Hoje não dá nem para sair na porta da casa, enfim. Estamos fazendo essa comparação assim, ó, para ver que as coisas alteram. E que a cada momento assim, dessa peneirada, dessa sacudida, né, que acontece para todos nós vivenciarmos, né, enxergarmos a olhos nus, nós vamos tirar realmente algum proveito, algum exemplo. É isso que precisamos. Passar por aquele momento para valorizarmos tudo que temos, por mais simples que seja. Ah, mas a minha família é isso, eu não consigo nem conversar contigo, eu quero fazer um evangelho ao lado, nunca consigo, porque meu cônjuge não participa, meu filho está sempre na rua, um sai pela porta do fundo, o outro pela porta da frente, vem chegando, não tem como a gente se reunir. Desculpa, mas às vezes o que faltou, ou está faltando, o que é? É um direcionamento para todos. Né? E até mesmo no sentido de religiosidade. Até mesmo na condição de nos elevarmos a Deus. Porque a religião em si é apenas um rótulo. Né? Ah, eu sou espírita, 30, 40, 50, eu nasci num desse espírito. Hoje estou lá com 80, 90 anos. Coisa boa. Mas o que nós usufruímos, o que nós captamos de positividade para trazer para a nossa família? Aquele cônjuge ali com dificuldade, aquele filho com dificuldade, de abraçarmos um filho, de abraçarmos o cônjuge, dizer a ele que nós o amamos? Não, só um pouquinho. Né? Pai, né? O homem não abraça o filho, porque o homem não se abraça, não se beija. Então, são essas coisinhas mínimas assim, que a gente vai vendo as dificuldades das criaturas que ainda têm. E estão chegando espíritos no nosso meio, né? Que às vezes pequenininho, nosso neto, nosso filho mesmo, sabe, nos dando uma lição, né? Uma esperteza, mas que criança esperta, meu Deus! Como é que pode? Então são espíritos que estão chegando assim, ó, para dar mais, né? Aquela condição assim, ó, de fazermos aquele equilíbrio verdadeiro. É pensarmos que o nosso lado verdadeiro é o lado espiritual. A família material e a família espiritual. Ela é o Evangelho. Qual é a que realmente tem mais sentido, tem mais vigor, tem mais forças? É a espiritual. Porque a nossa família terrena, como dizemos, é consanguínea, aquele relacionamento também de reprodução, etc, etc, né? É dar atenção àqueles que estão ao nosso redor. Mas, de novo, nós vamos nos desfazer daquele relacionamento físico e vamos nos reunir até mesmo no próprio plano espiritual, como o Espírito André Luiz no mar, nos reunimos também em família. Aqueles companheiros que ainda não conseguiram, né, enxergar o lado real da vida, que é o lado espiritual, tem um pouquinho mais de dificuldade para aquele reencontro no plano espiritual, mas voltam ao plano terreno para se refazerem, para aceitar aquele companheiro como verdadeiramente ele é, e não está conosco por acaso. Então, esse progresso também, o que o progresso das coisas materiais, do mundo, tem a ver com aquele núcleo chamado família, né? É uma espiral. Lá de fora vem assim, ó, vem rodeando, vem diminuindo, até chegar no núcleo chamado família. Vejam só. E de repente se inverte de novo. Convivemos espiritualmente. Voltamos para um todo, que é Deus, para nos prepararmos mais uma vez para retornarmos a este mundo e fazermos o melhor possível. Porque a família em si são laços importantíssimos.
quando temos, né, filhos, ou não temos, quando vivemos sozinhos, enfim, o importante é dar valor à vida. Esses valores todos que a humanidade, os seres humanos, ainda não se conscientizaram. Da educação, de fazer aos outros o que realmente gostariam que fizessem a eles. Então, são esses sentidos assim, ó, naquela mensagem de Jesus. Parece que quando ele falou, a gente ficou tudo solto. Né? Ficaram pássaros voando, assim, a gente não conseguiu pegar nenhum, mas ele falou de novo. Precisamos ir nos renovando, baixando, né, o nosso pensamento para o lado positivo e vermos o quanto somos importantes nessa trajetória toda, nesse vai e vem, nesse ciclo reencarnatório. Né? Famílias que ainda vivem desavenças, quantas vezes nós, né, já com filhos, com netos, no nosso caso, a gente fica vendo assim, ó, meu filho está agindo dessa forma, mas por isso que eu ensinei para ele. Eu ensinei para ele, olha só, por que ele está agindo agora assim? Era um menino legal, uma menininha assim, ó, tranquila, agora parece que inverteu tudo. Tudo aquilo que nós ensinamos, que nós educamos, passamos para eles, parece que de nada valeu. Então são os envolvimentos e cada espírito é a sua individualidade. Temos lá no Evangelho segundo o Espírito também. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ou seja, as convivências que temos, né? Tínhamos com os filhos em casa, fomos devagarinho assim, ó, abrindo a porta, as janelas para que eles pudessem enfrentar a sociedade, o mundo lá fora. Totalmente ao contrário. E aí, o que eu devo fazer? Será que tem condições de rebuscá-los? De fazer com que eles retornem aquele regaço amigo, sincero e verdadeiro? Aqueles pais que sempre o amaram? Lá fora é diferente, muito diferente, nós bem sabemos. Mas é orarmos, porque os próprios Espíritos superiores nos dizem que a oração ainda é o melhor remédio. Então, como dissemos, façamos melhor pela nossa família, em primeiro lugar. As nossas tarefas lá fora precisamos, com certeza. O trabalho, todos os desenvolvimentos, no nosso caso, a casa espírita, nós temos que tirar um tempinho para a família, para esse relacionamento, para esse olho no olho, e dizer então que valeu, que está valendo a pena a gente ter sido pai, ter sido filho, enfim, como a gente assiste lá no nosso abrigo espírita Carpita, os companheiros da maioria sabem, né? Que além de ser uma casa espírita, é um asilo de idosos. E que a gente conversa com muitos deles lá, diretamente, a gente sentar, né? Tirar um tempinho para eles, eles fazem assim um relatório para nós da vida deles, e a gente fica assim, meu Deus, que coisa, né? Não se relacionaram bem, os filhos também eram dificuldades, hoje vivem no mundo da drogadição e que não retornam mais, enfim. Então são espíritos assim, ó, entre aspas, que se perderam. Mas um deles assim, ó, mas a culpa foi minha, só sabe? Toda minha a culpa. Eu também vivia alcoolizado, vivia em vícios, e que hoje estou aqui, ó, porque os filhos me trouxeram para cá. Ainda bem que eu tenho esta casa que me abriga, que me dá o sustento do pão diário, enfim. Quantos filhos também chegavam lá para visitar os pais, porque a gente, entre aspas, forçava que eles chegassem lá, né, para dar uma visualizada no pai e na mãe. E muitos deles, uma menina desse que disse assim, só sabe que eu odeio o pai. Foi muito ruim para a gente. Batia na minha mãe, batia na gente, etc. Aquelas histórias de família, né? Eu estava assim, não, agora é o contrário, ele está no finalzinho da vida terrena, que chegar maneira. Eu não consigo nem encostar um dedo nele e me dar uma reação negativa. Olhem só. E a gente notava nele também, que companheiro assim, na idade, e ele me enxergava, tira assim, não dava muita conversa. Então, meus amigos, meus irmãos,
São exemplos que temos diariamente, né? As famílias envolvidas agora também no todo, né? Mas que coisa, não se vê mais família como tinha antigamente, não se vê mesmo, porque são espíritos diferentes. Como dissemos, estão chegando espíritos para nos auxiliarem, para nos mostrarmos realmente que as coisas pensavam como nós pensávamos, de uma forma muito fixa, né? Não posso me dobrar, eu não posso pedir perdão, eu tenho que dar continuidade e ser rígido como realmente eu fui criado. Não. Jesus mesmo nos disse a importância, então, de nós nos tornarmos um pouquinho mais maleáveis. De repente chega a Joana de Anjos, uma mensagem muito importante, num reformador, não me lembro agora o período ali, numa lição muito importante. A quem buscar ali no YouTube vai achar flexibilidade. Muito importante. É o que falta pra gente. Olha, quando a gente for assim, ó, vamos baixar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho em Deus. E esse é o momento que nós nos falamos um pouquinho mais flexíveis. Eu reagia dessa forma, quase que eu reajo de novo. Eu tenho que voltar atrás. Eu tenho que entender que vale a pena viver em família. E essa campanha tão importante das federações, o melhor é viver em família. Aperte mais este laço. Muito obrigado. E que progridamos no sentido moral e educacional. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos ao Júlio, né, hoje no Dia Internacional da Família. E é interessante também a gente lembrar, Júlio, eu tive já depoimentos da espiritualidade, que a adoção é vínculos do passado e aquele indivíduo chega até a nossa família. Demos o sobrenome para ele, né? E talvez porque o negamos, né? Talvez o negamos e ele, se ele tem que vir para os acertos de conta debaixo do mesmo teto, né? Então, olha que interessante isso, a gente pensar a adoção foi por acaso que aquela família adotou esta ou aquela criança. Não. Como diz o André Luiz, o acaso é quando Deus não quer assinar embaixo, né? Então, agradecemos o Júlio, antes de pedirmos para o Júlio fazer a oração final. Nós queremos convidar até o pessoal que está em casa assistindo, né, no conforto do lar, que venham ao Centro Espírita. A gente está continuando fazendo essa campanha. Vocês viram ali um videozinho, a gente está botando toda semana um vídeo no nosso YouTube, que as pessoas frequentem o Centro Espírita. Né? Quem está aqui hoje, nós que estamos aqui, desfrutamos talvez de toda uma egrégora, de toda uma energia que fomos envolvidos positivamente. Né? Depois da palestra, a gente vai, se achamos que ainda precisamos, temos a oportunidade de nos energizarmos, nos equilibrarmos, fazendo passe. Né? Temos água fluida, como a gente coloca no videozinho, que podemos levar para casa. Então, a gente convida as pessoas que estão em casa que busquem o centro espírita, busquem o seu tempo, independente de credo religioso. Né? Porque o templo é feito pela gente. Se nós nos afastarmos dos centros espíritas, né, Júlio? Não vamos ter mais nem palestras virtuais, porque os palestrantes não vão mais trabalhar. Né? Então é necessário que as pessoas busquem Deus. O vazio que nós temos é a gaveta que está vazia. E essa gaveta é a gaveta do divino. Né? A outra proposta nossa, que convém a gente falar, nossos livros, quem puder adquirir um livro, todo o valor integral será doado. O valor do livro será doado, tá bom? E o convite para a nossa evangelização que está em andamento, né, Alex? Mas aberto sempre a novas crianças, novos jovenzinhos que queiram vir participar dessa convivência saudável, dessa família espírita da Casa do Consolador. Então, encerrando, agradecemos ao Júlio, a nossa amiga, né? A médium de acompanhamento, né? E pedimos, se possível, para fazer a oração final para nós. Aqui presentes, encarnados e desencarnados.
Este é um momento de gratidão por estarmos reunidos num só pensamento, que é o de renovação, é de pedirmos por todos os nossos semelhantes em dificuldades, tanto no plano físico como no plano espiritual. Jesus amigo, se conosco a cada instante. Auxilia-nos a termos um pouquinho mais de visão da vida, das vidas, e fazermos sempre o melhor possível. Que tenhamos sempre a capacidade de fazermos com que o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso eu se renove cada vez mais. Que não sejamos exemplo, mas que possamos demonstrar aquela proposta, aquela condição que tu nos ensinaste, de fazer tudo aquilo ao nosso semelhante, o que gostaríamos que ele nos fizesse. É uma chamativa muito importante para que tenhamos os nossos corações abertos, para que a tua mensagem, o teu amor, as tuas energias calem fundo em cada um de nós e vibremos sempre positivamente, levando adiante a tua mensagem, mesmo de uma forma ainda muito simples, que é a nossa proposta. Mas é de iniciarmos, de darmos aquele contexto todo, onde nós estivermos, não aquela condição ainda muito torpe, ainda muito fantasiosa, mas sermos realmente aqueles companheiros que creem e são fiéis à tua doutrina. Que possamos, ao retornarmos aos nossos lares, nos sentirmos bem melhores do que quando aqui chegamos. Agradecemos aos benfeitores amigos pelo amparo também que tivemos neste momento, aqui nesta casa bendita. Esse foco de luz irradiando a todas as almas, a todos aqueles irmãos que ainda não entendem com clareza a tua mensagem, Divino Mestre. Que assim seja.